máximos e mínimos de intervalos. Olha, esse é um conceito importante e ele vale uma questão de prova, hein? Isso aqui já caiu 2 vezes no Colégio Naval em anos recentes, tá? E na EPICAR pode cair a qualquer momento. Na EPICAR nunca caiu isso não, mas tá no programa, né? Falar de intervalos e tal. Olha só. Olha essa perguntinha aqui. Qual é o menor valor do intervalo 3, 5? Fechado em 3, fechado em 5. Tranquilo! O intervalo é fechado em 3 e fechado em 5. Ele vai de 3 a 5. Aí ele pergunta, qual é o menor valor desse intervalo? Esse aqui é o menor. É o mínimo do intervalo. Ele recebe esse nome aí, mínimo. E esse aqui é o valor máximo desse intervalo. Máximo. Claro, porque o 5 está dentro do intervalo. Não tem nenhum número maior que 5 aqui. O 5 é o fim da linha, né? Certo. Agora, outra pergunta parecida. Qual é o menor valor do intervalo 0, 1? Agora, tem uma diferença. Eu estou colocando o intervalo aberto. Olha aqui. 0, 1. Aberto em 0, aberto em 1. 0, 1. Qual é o menor valor? Aí você vai falar, é o 0? Não, o 0 não. O 0 está fora do intervalo porque é intervalo aberto. Vai ver o vizinho do 0. O vizinho do 0 é o número que tem logo à direita do 0, logo maior do que 0. Vou fazer o seguinte, vamos dar um zoom aqui nessa parte. Botar uma lupa aqui e ampliar isso. O que a gente vai ver? Se a gente pudesse ampliar isso, a gente ia ver isso aqui, ó. O 0 aqui de qualquer jeito. E esse trecho está ampliado. Dá para ver qual é o número que está do lado do 0? Será que é 0,00001? Não, não é. Sabe por quê? Porque tem outro número mais próximo do 0 do que esse. Esse aqui, 0,000000001, está mais perto do 0. Poxa, mas qualquer número que você pegar aqui, você sempre vai conseguir encontrar um outro número menor ainda. 0,000000001. Então, sabe o que acontece? Nesse caso aqui, não vai existir um mínimo. Não existe mínimo. Por quê? Porque qualquer número que você pegar aqui bem pertinho do 0, por mais próximo que esteja do 0, por menor que seja esse valor, você sempre vai poder pelo menos dividir isso aqui ao meio. Aí você pegou um outro número menor, ou divide por 10, ou divide por 1000. Você vai encontrar números menores ainda e mais próximos do 0, só que isso não acaba nunca. Você sempre vai conseguir encontrar um número menor. Olha, se você já viu isso antes, é tranquilo, né? Mas se você está vendo pela primeira vez, você pode demorar um pouquinho a se convencer. Convença-se disso, tá? Que não existe um mínimo. Isso o Colégio Naval já pediu 2 vezes questões lá, por sinal eram questões de geometria, dava lá um triângulo que não era isósceles, um triângulo escaleno, e aí você concluía que tinha que ser iguais, mas não dava, então é um mínimo que não existia. Você, depois de alguns minutos, você se convence dessa coisa estranha de não existir o mínimo, tá? Mas na hora da prova não é uma boa hora para você perceber isso, tá? Que não existe mínimo. Como o intervalo é aberto em 1, ele também não tem máximo. Então, todo intervalo aberto, ele tem essa característica. Ele não tem mínimo e nem tem máximo. Por quê? Não existe o número vizinho do 0, digamos assim. Que coisa estranha, o 0 não tem vizinho? Não. Tem ali uma infinidade de números à esquerda dele e à direita dele. Mas você não pode dizer que tem um número que está coladinho no 0. Não existe. Claro, se você estiver trabalhando, por exemplo, com aproximações. Aqui, por exemplo, eu estou usando uma régua marcada em milímetros. Você pode dizer que o vizinho do 0 é o 1 milímetro, é 0,1 centímetro. Tudo bem, mas aí você não está trabalhando nos reais. Você está trabalhando com números, uma quantidade finita de números bem pequenos, né? Você não pode aqui nessa régua dividir 1 milímetro ao meio. Mas quando você tem números reais, você pode dividir o número
definidamente. Então aqui, bola aberta no 0, bola aberta no 1, é um conjunto que não tem máximo e não tem mínimo, porque o intervalo dele é aberto. Mas aí esse 0 vai ficar triste e esse 1 vai ficar triste? Eles não vão ficar tristes, tá? Mas na matemática eles criaram outro nome para definir esses extremos nesse caso. Esses números que são os extremos de um intervalo aberto, eles recebem o nome de ínfimo, e esse outro aqui recebe o nome de supremo. Então assim, o ínfimo é como se fosse um mínimo que não é mínimo, pronto. Porque ele não pertence ao conjunto, né? Se ele pertencesse ao conjunto, ele seria o mínimo, mas tirando aquele extremo, fazendo o intervalo virar aberto, ele deixa de ter mínimo e aquele número 0 passa a ser chamado de ínfimo e esse aqui passa a ser chamado de supremo. Interessante, hein? É bom ver isso porque isso aparece na prova, já apareceu na prova e é bom que você esteja preparado para se aparecer. Ah, isso aqui eu já sei, aquela história do ínfimo, supremo. Pronto. Não perde tempo e não fica impressionado com como é que pode não ter mínimo, né? Aí é a questão de bobeira. Legal, agora já vamos falar em que é plano cartesiano. Olha só, você já sabe o que são conjuntos numéricos, né? Aliás, essa expressão conjuntos numéricos aparece N vezes lá no programa da prova da EPICAR. São os conjuntos numéricos que a gente trabalha, são os reais, os racionais, os irracionais, os naturais, os inteiros e os seus subconjuntos dos inteiros, tá? Tem muitas situações que esses conjuntos são suficientes para a gente trabalhar, mas às vezes eles não são suficientes. Olha só, o primeiro conjunto é o conjunto dos números naturais. Só que quando esse conjunto dos números naturais surgiu, não existia 0. O 0 surgiu depois. Os números começavam com 1. Vamos contar. 1, 2, 3. Ele começava no 1, tá? Aí, mais ou menos por volta aí do século 5, ano 500 depois de Cristo, eles descobriram o 0. Pô, esse número 0, ele tem um monte de... Pode ser 0. Quer ver uma coisa? Lembra dos algarismos romanos? Em algarismo romano não tem 0, né? Já percebeu isso? Ele começa de 1 em diante. Então, que legal, os estudantes romanos, lá na Roma antiga, nunca tiravam 0 nas provas, porque não tinha 0. Bom, é claro que os professores dele devem ter arrumado um jeito de dar um 0 sem usar o número 0. Por causa disso, existe aqui uma controvérsia, tá? O conjunto dos números naturais, ele inclui o 0? 0, 1, 2, 3, ou ele não inclui o 0? Então, ou seja, o 0 é um número natural ou o 0 não é um número natural? Pois é, existem matemáticos que consideram que o 0 está incluído nos naturais e existem matemáticos que dizem que o 0 não está incluído nos naturais. Tem um caminho pior que o outro? Na verdade não tem, é só uma questão de convenção. Se você quiser incluir o 0, você chama esse conjunto aqui de naturais e esse outro aqui você chama de inteiros positivos. O conjunto dos inteiros positivos. Aí você coloca 1, 2, 3, né? Agora, se você chamar esse conjunto aqui de naturais, ou seja, não inclui o 0, aí você chama esse aqui de inteiros não negativos. Mas isso aí é bobeira. Para não ficar confundindo a cabeça do aluno, convenciona-se o seguinte: se ninguém falar nada, considera que o 0 é natural. No ensino fundamental e no ensino médio, os autores, os livros, os textos todos sobre números naturais incluem o 0. Agora, se você vai fazer uma prova, você começa a folhear a prova. Antes da primeira questão tem um monte de blá blá blá, né?
convenções, isso tem muito na prova da SpaceX, já vi lá várias vezes. Ele fala ali se o zero está incluído ou não. Eles dizem quem é o zero, se essa letrinha aqui representa reais, se essa letra aqui representa, né? Ele coloca assim, convenções. Então olha lá o que diz nessa folhinha, principalmente no caso da SpaceX, que ela gosta de botar, de tirar essas dúvidas no início. Mas se não for falado nada, considera que zero é um número natural. E aliás, os livros para curso superior também colocam essa convenção no início, tá? Consideramos que o zero é natural. Ou consideramos que o zero não é número natural. E aí ele faz o texto todo baseado nisso. Olha, então esse símbolo aqui é o símbolo do conjunto N. O Z, ele tem todos os números inteiros, os naturais positivos, o zero e todos os números negativos, né, inteiros negativos. Então isso aqui seria isso aqui, ó, pontinhos, pontinhos, menos 4, menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2 e vai ao infinito. Ele é infinito para cá e ele é infinito para lá. Esse é o conjunto Z, conjunto dos inteiros. O Z asterisco é o Z sem o zero. Aliás, eu não vou escrever isso tudo de novo não. Eu vou chamar aqui de Z asterisco e vou matar esse zero aqui. Pronto. O Z asterisco é o Z sem o zero. Agora esse outro aqui, Z+. Z+, são... Aí você tem que saber a convenção correta. É isso aqui que você vai usar, a menos que lá na prova tenha no início, nas primeiras páginas, dizendo o que é isso, tá? O Z+, são os inteiros não negativos. É o 0, 1, 2, 3. E aqui no caso dos inteiros, não tem essa história de com zero ou sem zero, tá? Quando você fala Z+, são os inteiros não negativos. Quer dizer, inclui o zero. Agora, se você tiver... eu coloquei esse mais errado. Esse mais era para ficar aqui embaixo, rapaz. O mais fica embaixo. O Z+, tá? Agora, quando você tem o Z mais asterisco, aí é sem o zero. O asterisco quer dizer que não tem o zero, tá? Então, Z mais asterisco é 1, 2, 3, 4. Da mesma forma, você tem o Z menos. O Z menos vai desde o menos infinito. E o zero tá lá incluído na parada. Agora, o Z menos asterisco é a mesma coisa, só que não tem o zero. Tem infinitos números, termina com esses três aqui. Menos 3, menos 2, menos 1, 0. Ou se você quiser, aqui não tem o zero, tira o zero. Ou se você quiser, você escreve isso aqui de trás para frente, porque isso aqui é um conjunto, né? Conjunto não tem ordem. E esses aqui, que são os racionais, são os números que são da forma P sobre Q, onde P e Q são inteiros. Então, por exemplo, menos 5 terços, 4 sétimos, 3 décimos. E ele pode ter um sinal ou não ter o sinal. Então, o que a gente faz aqui normalmente é colocar o sinal para os dois. Só não pode ser zero aqui, tá? Denominador não pode ser zero, nunca. Nem zero sobre zero e nem alguma coisa sobre zero. Divisão por zero não existe nunca. Aí tem a história de asterisco, mas eu não vou detalhar não. Aqui são os irracionais. São todos aqueles que não são frações, né? Por exemplo, π, raiz de 3, raiz de 5 menos 1 sobre 4. Tem infinidade de números irracionais. E o R, conjunto dos reais, é a união desses dois conjuntos. O zero está onde? Está aqui ou está aqui? O zero está aqui. O zero é um racional. O zero é um dos racionais. O zero não é irracional, tá? Então, de todos esses conjuntos aqui, o único que não pode ter zero é o irracional. Ou então esse que tem asterisco, né? Mas se você pegar só o conjunto sozinho, N, Z, Q, I, R, o único que não tem o zero é o I. Que o zero não é irracional. O zero é racional. Legal, então você está acostumado a trabalhar com conjuntos numéricos e eles servem para representar números em muitas situações. Na maioria das situações da matemática, né, da física, você pode trabalhar com esses conjuntos numéricos aqui. Mas tem situações que
esses conjuntos não são suficientes. Você precisa de mais informação.